certinho, é isso mesmo. Ok, isso tá tudo escrito, viu? Vocês não precisam ficar confusos não, porque tá escrito lá. Ok, perfeitamente. Pronto. Esgotei as 8 dicas que eu tinha na primeira leitura. Vamos começar tudo de novo, né? A primeira dica, ela não vai nos servir muito na segunda leitura, porque a gente já fez todas as anotações, que é com relação aos motivos que não pertenciam ao Edson, né? As voltas em que ele não abandonou a prova, então essas marcações todas a gente já fez. Então nós vamos começar pela dica de número 2 aqui, que diz o seguinte. Na primeira leitura ela não fez muito sentido, agora ela vai fazer um pouco mais de sentido. Está dizendo que o Manuel tinha número de inscrição superior ao de Salvador e inferior ao cara que caiu na poça d'água na segunda volta, que eu já sei que foi o Luciano, né? Então, o número de inscrição do Manuel era maior que o de Salvador e menor do que o de Luciano, ok? Eu já sei que o Salvador tinha um número de inscrição ímpar, né? Eu acabei de verificar isso. Se o Manuel tinha um número maior do que o dele, ou seja, Manuel, lá no comecinho da dica, Manuel tinha um número de inscrição superior ao de Salvador. Então, se o número de inscrição do Manuel é maior do que o de Salvador, não dá para ser o 37, né? O de Salvador. O Salvador não pode ser o 37. Por quê? Porque eu não tenho nenhum número maior do que 37 aqui na minha tabela. No enunciado não me dá nenhum número maior do que o 37. E se o número do Manuel era maior do que o do Salvador, e o do Salvador for 37, eu não tenho outro número para ser do Manuel. Então significa que o único número que sobra para ser do Salvador é o 15. Por quê? Porque sendo ele um número ímpar e sendo o número 15, por que eu fiz todas essas marcações, gente? Porque se o Salvador é 15, ninguém mais pode ser. E se o Salvador é 15, ele não pode ter nenhum dos outros números, certo? O Salvador sendo 15, eu ainda vai sobrar aqui o 22, o 28 e o 37, que são maiores do que o 15, né? Para serem os números do Manuel, que a gente vê na dica 2, que tinha um número de inscrição maior do que o de Salvador. Ok? Ficou claro? Espero que sim, né? Pior é isso, né? Gravando não tem jeito de vocês me darem feedback, mas enfim. Muito bem. Então, após concluir que o Salvador é número 15, eu faço essas marcaçõezinhas aqui para não deixar mais ninguém ser 15. Então, eu já sei que o número 15 era do Salvador. Beleza? Muito bem. Dica número 3. O concorrente de número 15 não estava em primeiro e nem em sétimo lugar quando abandonou a corrida. Eu já não sei que o Salvador era o número 15? Pois bem, então eu venho aqui e marco que o Salvador não estava em primeiro nem em sétimo lugar quando ele abandonou a corrida. E ele nem saiu por causa de outro participante e nem por causa de pneu furado. Então, o Salvador não saiu por causa de outro participante e nem por causa de um pneu furado. Muito bem. Dica de número 4. O Celso saiu da corrida uma volta antes de quem escorregou nas folhas secas e uma volta depois do corredor de número 28. Então, ele não pode ter sido nem o primeiro e nem o último. Por quê? Porque ele está entre dois corredores. Está dizendo que ele saiu uma volta depois do 28 e uma volta antes do cara que escorregou na folha seca. Certo? Então, o Celso não pode ser. Cadê o Celso? Nem o primeiro a ter saído e nem o último a ter saído. Porque se ele fosse o primeiro, ele não teria saído uma volta depois de ninguém. E se ele foi o sexto, não teria ninguém para sair depois dele. Então, se eu concluo que o Celso estava entre dois concorrentes, quando ele saiu, foi uma volta antes do cara que escorregou na folha seca e uma volta depois do cara de número 28. Então, eu já posso marcar que o Celso não era o primeiro, nem era o último. Assim, sobra só a terceira e a quarta volta para o Celso ter saído. Muito bem.
Só que ele também não pode ter saído na quarta volta, porque ele teria saído 2 voltas antes de alguém. A gente vê que o Celso saiu uma volta antes de um e uma volta antes do outro. Se ele saísse na quarta volta, ele teria saído 2 voltas antes do cara que saiu em sexto. Então não pode ser na quarta volta. Logo, olha o que eu já concluí aqui, que o Celso saiu na terceira volta. Se ele saiu na terceira volta, ninguém mais saiu na terceira volta. Correto? Então já está começando a se delinear aqui as minhas descobertas. Então o que eu vou marcar lá embaixo agora? Que o Salvador é número 15 e que o Celso abandonou na terceira volta. Salvador é número 15, é a inscrição dele. E o Celso, eu já sei que abandonou na terceira volta. Beleza? Muito bem. Quem abandonou a corrida quando estava na 28ª colocação, não tropeçou nos galhos, não era o número 2 e nem o número 28. Eu ainda não sei quem são essas pessoas, né? Eu não sei quem estava na 28ª colocação para eu concluir que ele não era o número 2 e nem o número 28. E eu ainda não sei quem que era esse número 2 e o número 28. Portanto, só sei que não era o Celso e que não era o Salvador. Mas eu ainda não consigo chegar a nenhuma conclusão com relação a essa dica. Sexta dica. A pessoa que abandonou a corrida quando estava em quarto lugar, antes da quarta volta, e que tinha número 22, e que não teve problemas com o pneu, não era Celso. Eu já fiz essas marcações. Também já fiz as marcações das dicas 7 e 8 na leitura anterior. O que me resta nesse momento é fazer uma nova leitura, ok? Então vamos à terceira leitura do nosso problema das motocicletas aqui. Muito bem. A primeira dica, como eu já disse na leitura anterior, eu não uso mais porque eu já fiz todas as marcações, eram com relação ao Edson. E é o que o Edson não tropeçou, não caiu na poça d'água, aquela coisa toda. Então vamos à dica número 2. Manuel tinha um número de inscrição superior ao de Salvador. Então, o número de inscrição do Manuel, cadê o Manuel? Só pode ser o 22, o 28 ou o 37. Então eu já sei que o Manuel não é número 2, né? Porque o número dele era superior ao do Salvador. Eu já descobri que o Salvador é 15. Muito bem. Inferior ao do cara que caiu na poça d'água. Quem caiu na poça d'água? A gente já sabe que foi o Luciano, né? O Luciano, sobrou para ele aqui os números. Cadê o Luciano? Os números 2, 22 e 28, né? Para o Manuel, sobraram os números 22, 28 e 37, ok? Se o número do Manuel é maior do que o 15, né? Então vai ser o 22, o 28 ou o 37. E é menor do que o do Luciano. Olha só como é que a gente vai descobrir isso aqui, ó. O número do Manuel é maior do que o 15, então só pode ser um desses três. E é menor do que o do Luciano, certo? Então, não pode ser o 37, o do Manuel, né? Tem que ficar entre esses dois aqui, porque é menor do que o do Luciano. A gente não sabe qual que é o do Luciano, mas a gente sabe que tem que estar daqui para frente, porque é maior do que o do Manuel. Beleza. O Luciano, em uma dica anterior, a gente já verificou que ele não é o 37. Se o número de inscrição dele é maior do que o do Manuel, então o número de inscrição do Luciano só pode ser 28 e o do Manuel só pode ser o 22. Então aqui eu já sei quem é o cara de número 28, que é o Luciano. Então ninguém mais pode ter o número 28. E ninguém mais pode ter o 22, porque o 22 é o do Manuel, certo? Sobrou então, ninguém pode ser 37. O único que ficou em branco aqui vai ser 37. Só pode ser o Celso. Então se ele é 37, ele não é o 2, né? E
O Edson, a única que ficou, a gente marcou aqui pro Luciano, né? Tem que marcar aqui o 2, que ele não pode ser o 2. E a única que sobrou pro Edson foi o número 2. Nesse caso, eu já sei a classificação de todo mundo. O Edson é número 2. Ô, pai. O Edson é número 2. O Celso é número 37. O Luciano é número 28. E o Manuel é número 22. Ok? Beleza. Aqui ainda não vou chegar a conclusão nenhuma, porque eu ainda não sei quem é o cara que estava na 28ª colocação, tá? Beleza. Classificação ainda não descobri nenhuma, né? Ainda nenhuma. Ok. Então, isso tudo eu descobri a partir da dica de número 2, do número do Manuel ser maior do que o de Salvador e menor do que o do corredor de número 15, que a gente já sabia que era o Luciano, e assim vai. Beleza. A dica de número 3, eu ainda não vou, já fiz todas as marcações, não vou precisar dela mais. A de número 4 pode ser útil. Vamos lá. O Celso saiu da corrida uma volta antes de quem escorregou nas folhas secas e uma volta depois do corredor de número 28. Eu já sei quem é o corredor de número 28, não sei? O corredor de número 28 é o Luciano, certo? Eu sei que o Celso saiu uma volta depois do Luciano. O Luciano saiu na segunda volta. Ué, mas eu já tinha marcado isso aqui, então. Já tinha descoberto. Ah, falta de graça. Nem me serviu essa dica, então. Porque eu já descobri que o Celso saiu uma volta depois do Luciano, então ele saiu na terceira volta. Muito bem. Então vamos à próxima dica. Quem abandonou a corrida quando estava em 28º lugar, quando estava na 28ª colocação, não tropeçou no galho e não era o número 28 e nem o número 2. Então eu já sei que quem é o número 2 é o Edson, né? E quem é o número 28 é o Luciano. Então eu já sei que nem o Luciano nem o Edson saíram na 28ª colocação. Porque, ó, quem abandonou a corrida quando estava na 28ª colocação não tropeçou no galho, não era o número 2 e nem o 28, certo? Então eu já sei que nem o Edson e nem o Luciano abandonaram na 28ª colocação. Sobrando somente o Celso, o Manuel e o Salvador para terem abandonado nessa colocação, ok? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela de volta, mas eu acho que aqui ainda não consigo, não. Não consigo, não. Beleza. A sexta dica. A pessoa que abandonou a corrida quando estava em quarto lugar antes da quarta volta era número 22. A gente já sabe que o número 22 é o Manuel, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nas voltas do Manuel. Está dizendo que o Manuel, vou ler de novo, a pessoa que estava em quarto lugar antes da quarta volta, que estava em quarto lugar antes da quarta volta, que tinha o número 22. Então a pessoa que abandonou a corrida em quarto lugar antes da quarta volta e tinha o número 22. Então eu já sei que o Manuel é o número 22. Ele estava em quarto lugar quando abandonou a corrida. Então não pode ser nenhum dos outros. E o Manuel não pode ter ocupado, não poderia estar ocupando nenhuma classificação das outras, porque ele estava em quarto lugar quando abandonou a corrida. Olha o que mais que eu consigo identificar aqui. Abandonou a corrida antes da quarta volta. Eu já sei que o Manuel não abandonou nem na segunda, nem na terceira. Se ele abandonou antes da quarta, ele só pode ter abandonado na primeira, né? Porque é a única que sobrou para ele antes da quarta. Então ele não abandonou na quarta, não abandonou na sexta. E ninguém mais abandonou na primeira, somente o Manuel, ok? Aí eu já consigo chegar às outras conclusões. Olha só, já sei então que Edson abandonou na quarta volta, foi o único que sobrou para ele, e que Salvador abandonou na sexta, porque foi a única que sobrou para ele.
Então, nós vamos lá embaixo e vamos alimentar nossa tabelinha. Quem abandonou na primeira volta foi o Manuel. Quem abandonou na segunda e a terceira já tinha marcado. Quem abandonou na quarta volta, esqueci, foi o Edson. E quem abandonou na última volta foi o Salvador. Na sexta, né? Na última que foi mostrada ali. Na sexta volta foi o Salvador. Pronto, fechei a minha tabelinha de abandono. Da volta em que houve o abandono, né? Muito bem, eu sei ainda nesta dica, quem abandonou a corrida quando estava em quarto lugar, antes da quarta volta, que tinha o número 22, não teve problemas com o pneu. Então, eu posso vir aqui e marcar, eu já sei que foi quem mesmo que abandonou. Quem abandonou a corrida quando estava em quarto lugar? Quem era? O Manuel. Não teve problema com o pneu. Então, vem aqui e digo que não foi o pneu que sacaneou o Manuel. Beleza? Ok. Vamos ver onde que eu parei. Beleza, pronto, acabou. A sétima e a oitava, a exemplo da leitura anterior, que foi a segunda, eu não tive mais nada para fazer marcação nelas, não. Muito bem. Vamos à quarta leitura, né? Na segunda dica, a gente vê que o corredor que caiu na poça d'água saiu na segunda volta. Eu já sei que o Luciano caiu isso aqui eu já marquei antes, né? Eu já sei que ele saiu na segunda volta. E daí, eu não tenho mais nada para fazer nessa dica 2 também, não. Porque eu já marquei, já resolvi quem é que caiu em qual volta. A dica 3 já não me ajuda. O Celso, dica 4. O Celso saiu da corrida uma volta antes de quem escorregou nas folhas secas. Então, vamos ver aqui, ó. A gente já sabe onde que tem as voltas, né? A gente já definiu as voltas. Então, a gente vê que o Celso saiu da corrida uma volta antes de quem escorregou nas folhas secas. Qual volta que o Celso saiu? Na terceira. Então, quem escorregou nas folhas secas? Quem saiu uma volta depois dele, né? Porque o Celso saiu uma volta antes de quem escorregou nas folhas secas. Eu já sei quem saiu, que o Celso saiu uma volta antes do Edson. Então, foi o Edson que escorregou nas folhas mouse, nas folhas secas. Pronto, Edson escorregou nas folhas secas, ok? Beleza. Então, ninguém mais escorregou nas folhas secas. E o Edson não pode ter saído por outro motivo. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma conclusão para chegar. Tem aqui, ó. Se o Edson, quando eu fiz a marcação do Edson aqui, que ele não pode ter saído por nenhum outro motivo, olha aqui o que aconteceu. Só sobrou pneu furado para o Celso, porque os outros todos já marcaram que não foi por pneu furado. Então, quem saiu por pneu furado? O Celso, que não pode ter saído por nenhuma outra razão. Quando eu faço essa marcação, me sobra apenas o Manuel para ter sido derrubado pelo coleguinha, que não pode ter saído por nenhum outro motivo. E sobra apenas o Salvador para ter esbarrado com um galho no meio do caminho. Então aqui a gente já vai saber que o Celso saiu por causa do pneu furado. O Edson saiu por conta das folhas secas. O Manuel saiu por conta do coleguinha. E o Salvador saiu por conta do galho. Muito bem. Falta apenas o Manuel. Eu sei que ele estava em quarto lugar, viu? Quando ele... Eu esqueci de anotar aqui. Aqui, ó. Tá vendo a classificação? Ele estava em quarto lugar quando ele saiu. Muito bem. Então, agora falta apenas uma definição com relação à classificação dos meus corredores quando eles abandonaram a corrida. Ok? Muito bem. Então, vamos lá.
Vamos ver a dica 5 se a gente consegue aproveitar alguma coisa. Quem abandonou a corrida quando estava na 28ª colocação, não tropeçou no galho, não era o número 2 e nem o 28. Muito bem. Então, se não era o número 2 e nem o 28, nem o número 2 e nem o número 28. Eu não tô conseguindo. 2 era o Edson, 28 era o Luciano, né? Quem estava... Vou ler de novo. Quem abandonou a corrida quando estava na 28ª colocação, não tropeçou no galho, não era 2 e não era 28. Eu já marquei isso, não já? Qual era o número do Celso? O Celso era 37. E qual era o número do Salvador? Era número 15. Então, um dos dois é que abandonou na 28ª colocação. Vamos olhar aqui na tabela de motivos, né? Nós temos, tá dizendo assim, ó. Quem abandonou a corrida na 28ª colocação não tropeçou no galho e não era o 2 nem o 28. Beleza, esse 2 e 28 já passou, a gente já fez essa marcação. Então a gente sabe que quem estava na 28ª colocação não tropeçou no galho, certo? Vamos olhar aqui na tabela de motivo. O Salvador saiu por quê? Por causa do galho. Então ele não pode ser, não poderia ser o 28º colocado quando saiu da corrida. Quem que sobra para ser o 28º? Celso. Beleza. Se o Celso era o 28º, ele não pode ter estado ocupando nenhuma das outras colocações quando ele caiu. Logo, só sobrou a primeira colocação para o Edson. Muito bem. Se o Edson era o primeiro, né, ele não poderia estar nem na 7ª nem na 15ª colocações quando ele saiu, né? Então, a 7ª só sobrou pro Luciano, porque, ó, nenhum dos outros estava na 7ª, então só pode ser o Luciano. E se o Luciano estava na 7ª, ele não podia estar em nenhuma outra. Aí, o que acontece? Sobra apenas a 15ª colocação para o Salvador. Então, eu venho aqui e marco as colocações. O Celso estava em 28º quando saiu da corrida. O Edson estava em 1º quando ele saiu da corrida. Coitado. O Luciano estava na 7ª colocação quando ele saiu da corrida. O Manuel a gente já sabia que era a 4ª. E o Salvador estava na 15ª colocação quando ele saiu da corrida. E pronto. Esta é a solução do nosso problema. Posso até tirar isso daqui porque eu já usei. O Celso era o número 37, saiu por um pneu furado, estava na 28ª colocação quando ele saiu e ele abandonou na 3ª volta. O Edson tinha inscrição número 2, saiu por causa das folhas secas que ele escorregou, ele estava em 1º lugar quando saiu na 4ª volta. O Luciano era número 28, escorregou, caiu numa poça d'água, ele estava em 7º lugar quando ele saiu na 2ª volta. O Manuel era número 22, ele saiu porque um coleguinha o empurrou, ele estava no 4º lugar na corrida quando ele saiu na 1ª volta. E o Salvador tropeçou num galho, ele era o 15º quando ele saiu na 6ª volta. E é isso. Eu coloquei um lá naquelas atividades de reposição que eu mandei para o pessoal que não fez a primeira lista. Eu coloquei outro desafio. E eu sugiro que vocês façam, depois de assistirem o vídeo, porque vai ter um na prova, tá bom? Então, bye bye para vocês, até segunda-feira, se Deus quiser, um bom final de semana e bons estudos a todos vocês. Tchau!